Segunda parte do 6º capítulo do manuscrito História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Antes de chegarmos à cidade eterna, alvo de nossa peregrinação, foi-nos dado contemplar muitas maravilhas. Primeiro, a Suíça com suas montanhas, cujos cumes desaparecem nas nuvens, com as graciosas cascatas a borbulhar de 1000 maneiras diferentes, com seus vales profundos, cheios de gigantescas samambaias e de urzes cor-de-rosa. Oh, minha querida mãe, quanto bem me fizeram a minha alma as belezas da natureza que se alastravam com exuberância. Como a levantaram até aquele que se comprazeu de lançar tais obras-primas em terra de exílio, cuja duração não passará de um dia. Meus olhos não eram suficientes para ver. De pé, junto à portinhola, quase perdi a respiração. Quisera estar em ambos os lados do vagão, pois quando me voltava para a outra banda, punha os olhos em paisagens de visão encantadora, totalmente diversas daquela que se desdobravam à minha frente. Achávamo-nos, por vezes, no cume de uma montanha. A nossos pés, uns precipícios cuja profundidade o olhar não podia alcançar. Pareciam na eminência de tragar-nos, ou então havia algum lugarejo encantador, com graciosos chalés e campanário, por cima do qual balançava indolentes umas nuvens deslumbrantes de alvura, mais ao longe um vasto lago, que o sol dourava com seus últimos reflexos, ondas tranquilas e cristalinas que observavam a matriz azulada do céu, mesclado com afogueadas luzes do poente, desvendavam aos nossos olhares embevecidos o espetáculo mais poético e sedutor que se possa imaginar. Ao fundo do amplo horizonte, divisavam-se montanhas cujos contornos mal definidos escapariam aos nossos olhares se os cumes nevados, que o sol tornava fascinante, não acrescentassem mais o encanto ao formoso lago que nos arrebatava. À vista de todas essas belezas, despontavam em minha alma pensamentos bem profundos. Parecia-me compreender, desde já, a grandeza de Deus e as maravilhas do céu. Afigurava-me a vida religiosa, tal qual ela em si, com todas as suas sujeições, com seus pequenos sacrifícios, feito na obscuridade. Compreendia como era fácil ensimesmar-se e esquecer a meta sublime da sua vocação. E dizia-me, mais tarde, a hora da provação, quando já não puder, prisioneira que for do Carmelo, contemplar senão uma pontinha do céu estrelado, lembrar-me-ei de tudo quanto estou vendo hoje. E facilmente esquecerei meus pobres e mesquinhos interesses, considerando a grandeza e o poder de Deus, a quem quero unicamente amar. Não terei a desgraça de apagar-me a ninharia. Agora meu coração pressentiu o que Jesus reserva aos que o amam. Tendo admirado o poder do bom Deus, pude ainda admirar o poder que deu às suas criaturas. A primeira cidade da Itália que visitamos foi Milão. A catedral, toda de mármore branco, com estátuas em números suficientes para constituir um povo quase incalculável, foi por nós visitada em suas mínimas particularidades. Celina e eu éramos arrojadas, indo imediatamente atrás do senhor bispo, a fim de vermos tudo o que dizia respeito às relíquias dos santos e entendermos bem a explicação. Deste modo, enquanto oferecia o santo sacrifício sobre o túmulo de São Carlos, permanecíamos atrás do altar, com a fronte apoiada na urna
que encerra o corpo do santo, revestido das insígnias pontificais. Assim era por toda a parte, exceto quando se tratava de irmos até onde não seria compatível com a condição de um bispo, porque então tínhamos o bom senso de apartar-nos de Sua Excelência, deixando que as senhoras medrosas cobrissem o rosto com as mãos depois de terem subido as primeiras torrinhas que formam o alto da catedral. Seguimos os romeiros mais afoitos e chegamos até o pináculo do último campanário de mármore, donde tivemos a satisfação de ver os nossos pés a cidade de Milão, cujos habitantes numerosos davam a impressão de um pequeno formigueiro. Depois de descermos de nosso ponto de observação, começamos nossos passeios de carruagem que iriam durar um mês inteiro e saturar, uma vez por todas, meu desejo de rodar incansavelmente. O Campo Santo enlevou-nos mais ainda do que a catedral. Todas as estátuas de mármore branco a quem o cincel genial parece ter comunicado vida real estão dispostas nos vastos campos de finados com certa displicência, o que para mim lhe aumentava o encanto. Poderia alguém sentir a tentação de querer consolar de que se está cercado? A expressão é tão autêntica, a dolência é tão serena e tão resignada que se não pode deixar de reconhecer noções de imortalidade que deviam encher o coração dos artistas ao executarem sobre a tumba dos pais. O mármore parece ter perdido seu peso e as pétalas delicadas parecem deslizar por entre os dedos das crianças. O vento, ao qual parece, vai desfolhá-las, como também parece fazer condular o tênue véu das viúvas e as fitas que adornam os cabelos das donzelas. Como nós, papai também estava extasiado. Na Suíça, sentia-se fadigado, agora, porém, voltando novamente, sua boa disposição, desfrutava o belo espetáculo, objeto de nossa contemplação. Sua alma de artista revela-se em expressões de fé e admiração que transpareciam em seu lindo semblante. Um senhor idoso, francês, que por certo não possuía alma tão poética, olhava-nos de esguelha e comentava de mau humor, fazendo um arzinho de que lamenta não partilhar nossa admiração. Oh, como são entusiásticos os franceses! O coitado desse senhor, creio eu, teria lucrado em ficar em casa, pois dava a impressão de não estar contente com a viagem. Permanecia muitas vezes perto de nós e de sua boca vinham sempre reclamações. Estava descontente com conduções, hotéis, pessoas e cidades, enfim, com todas as coisas. Em sua habitual grandeza de alma, papai tentava consolá-lo, oferecia-lhe seu próprio lugar, etc. Em conclusão, sempre se dava bem em toda a parte, por ter um gênio diretamente oposto ao do seu petulante vizinho. Ah, quantas pessoas diferentes não vimos! Quão interessante não é o estudo do mundo para quem está na iminência de deixá-lo. Em Veneza, houve completa mudança de cenário. Em lugar do burburinho das grandes cidades, não se ouvem no meio do silêncio, senão os gritos dos gondoleiros e o murmúrio das ondas batidas pelos remos. Veneza tem seus encantos, mas acho triste a cidade. O Palácio dos Doges é esplendoroso, mas é triste também em suas amplas acomodações, onde pompeiam o ouro, as madeiras de lei, os mais preciosos mármores e as pinturas dos maiores artistas. Desde muito deixaram as sonoras abóbodas de repercutir a voz dos governantes a proclamar sentenças de vida e de morte.
nas salas que tínhamos atravessado. Já não sofrem os infelizes prisioneiros encerrados pelos doges em masmorras e calabouços. Quando visitei as horrendas prisões, julgava estar na época dos mártires e quisera ficar ali para os imitar. Mas tivemos de sair de lá rapidamente e passar pelo ponto dos suspiros. Assim, chama por causa dos suspiros de alívio que davam os condenados por se verem livres do horror dos subterrâneos, aos quais prefeririam a própria morte. Depois de Veneza, fomos a Pádua, onde veneramos a língua do Santo Antônio. Depois, a Bolonha, onde vimos Santa Catarina, que conservava a marca do beijo do menino Jesus. Muitos pormenores há, interessantes, que poderia indicar a respeito de cada cidade e de 1000 pequenas circunstâncias particulares de nossa viagem, mas não chegaria a dar conta do recado. Por esse motivo, limitar-me-ei a descrever as minúcias principais.